Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. E o alimento para a vida no dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A Bíblia revela, dentro das histórias contidas nela, que nem sempre o caminho do Senhor é o caminho mais curto, o caminho mais perto, o caminho mais tranquilo. E muitas das vezes, na perspectiva humana, também não seria o mais correto, ou pelo menos o mais lógico. E esse versículo de Isaías que lemos evidencia bem isso quando Deus diz através da boca do profeta que os pensamentos e os caminhos de Deus são diferentes dos pensamentos e caminhos do homem. Muitos personagens bíblicos, nos caminhos que trilharam, passaram por muitos momentos de confusão. As coisas não aconteciam como eles gostariam que acontecesse. Alguns chegaram até a colocar em dúvida a fidelidade de Deus, tendo a impressão que Deus estava indiferente em determinada situação, porque surgiam algumas situações que pareciam ser o fim. Os caminhos preparados por Deus, além de não serem revelados para algum o destino final, ainda tinha algumas surpresas que pareciam loucura. Por exemplo, quando Israel sai do Egito para ir para a terra prometida, o caminho preparado foi o mar e o deserto. O caminho preparado para José foi a masmorra e a escravidão. Para Daniel, uma noite numa cova sobre os olhares dos leões. Para Sadraque, Mesaque e Abidnego, o caminho foi de uma fornalha de fogo ardente. E por mais que pareçam caminhos impossíveis de suportar ou passar, todos eles trilharam o caminho que Deus traçou. E em nenhum momento foram abandonados pelo Senhor. Pelo contrário, Deus esteve com eles todos os momentos. Nossos caminhos e pensamentos não são iguais aos caminhos e pensamentos de Deus, porque olhamos para a nossa vida através da lógica e da razão, mas Deus, ele sempre trabalha no campo da fé e da obediência. Por isso que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que pela fé, Abraão, sendo chamado por Deus, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Veja que Deus omitiu de Abraão o destino para onde ele estava sendo enviado. E Deus não revelou de imediato o destino para onde Abraão iria, exatamente porque Deus conhece o coração do homem. Se Deus revela, a primeira atitude de Abraão seria procurar um caminho mais fácil e que chegasse mais rápido. Ele iria projetar do jeito dele, de como chegar lá. Deus não queria apenas que Abraão chegasse lá na terra. Ele queria que Abraão chegasse, mas andando pelos caminhos de Deus. Porque enquanto Abraão fosse pelo caminho de Deus, Deus iria aperfeiçoando Abraão para que ele chegasse lá, preparado para os propósitos que Deus iria realizar através da vida dele. É por isso que às vezes os caminhos que passamos são tão difíceis e dolorosos. É porque Deus quer que chegamos no destino preparados. Nesses caminhos de Deus recebemos ensinamentos. É nesses caminhos que crescemos espiritualmente, ganhamos maturidade. Na verdade, há lições que só aprendemos na dor. O certo é que tudo isso vai passar. E com certeza vamos chegar onde Deus quer que chegamos. A melhor coisa é continuar no caminho de Deus, porque no Salmo 18, versículo de número 30, está escrito que o caminho do Senhor é perfeito. Amém, graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradeço pela oportunidade de estar caminhando nos teus caminhos. Sei que não é um caminho fácil, é um caminho de muita luta, onde somos atacados pelo inimigo diariamente, onde ele tenta nos mostrar que sempre existe um atalho e que não há necessidade de seguir por um caminho de dificuldades e de lutas. Mas a tua palavra diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Continue, portanto, Senhor, fortalecendo, para que possamos vencer todas as ciladas do inimigo e que cheguemos onde o Senhor queira que chegamos,
Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.